13 de dezembro, a gente vai ter uma última avaliação do bimestre, valendo aqueles 5 pontos, né? Porque são 5 pontos desses 2 questionários, que ficam abertos por mais tempo, e os outros 5 pontos por conta desse terceiro questionário aí, que fica aberto por um período menor, tá? Como a gente vem discutindo, a gente está falando sobre magnetismo, né, nesse bimestre, então a gente vai dar uma revisadinha no que a gente viu na aula passada. Acho que já dá para começar já, né? Tem 28 pessoas aqui. Bom, deixa eu ver agora. A gente viu, na aula passada, o comportamento de uma carga elétrica dentro de um campo magnético. A gente sabe que a interação do magnetismo ela se deve às cargas elétricas, né? A gente só tem magnetismo porque existem as cargas elétricas. E a gente sabe que o magnetismo está associado ao movimento de cargas elétricas. Tá? Então, quando a gente tem uma carga elétrica parada dentro de um campo magnético, ela não interage, ela não sofre nenhuma ação desse campo. Agora, se essa carga ela tem uma velocidade, ou seja, ela se move dentro desse campo, então pode acontecer de você observar uma força magnética atuando nesse corpo. Aliás, quase sempre você observa. É só numa situação muito particular que você não observa. Que é o que a gente vai relembrar aqui agora para poder prosseguir, né? O objetivo da aula de hoje é a gente discutir não o comportamento de uma carga pontual, né, concentrada num ponto, mas um fio conduzindo corrente elétrica, tá? Assim como a gente entendeu na aula passada o comportamento de uma carga concentrada num ponto, dentro de um campo elétrico, de um campo magnético, hoje a gente vai entender o comportamento de um fio conduzindo corrente, tá bom? Então a gente viu o seguinte, né? Vamos relembrar um pouco aí. Se você tem aqui uma carga elétrica se movendo dentro desse campo magnético, e aí se o movimento dessa carga elétrica não é ao longo da mesma linha reta dessas linhas de campo, significa que você vai observar uma força agindo nessa carga, tá? Então, quando você tem um campo magnético aí orientado numa certa direção, tá? E aí você tem um movimento de uma carga elétrica numa outra direção diferente, essas duas direções definem um plano, né? Elas especificam um plano no espaço. A força magnética ela é sempre perpendicular a esse plano, tá? Então aqui você tem esse vetor V, que representa o movimento, né, a velocidade da carga elétrica. Você tem esse vetor B, que é o campo magnético. Eles estão aqui produzindo um plano no espaço, a força magnética vai ser dada por esse vetor vermelho, tá, apontando para cima, né? No caso dessa carga aqui, que é uma carga positiva, né? A gente viu também na aula passada, daqui a pouco a gente vai relembrar, que a direção e o sentido dessa força obedecem a uma regra da mão direita, né? Daqui a pouquinho a gente volta nela. Primeiro a gente precisa falar aqui do módulo dessa força magnética. Então, quando você tem uma carga elétrica se movendo dentro de um campo magnético, o módulo da força que age nessa carga é dada pelo produto da carga, né, pela velocidade que essa carga tem, pelo campo magnético, intensidade do campo magnético. Claro que também a gente deve levar em consideração a direção dessa força, né? No caso, a direção relativa, a posição relativa, né? Entre a velocidade e o campo magnético, que é dado por esse ângulo θ, tá bom? Então, ó, por exemplo, se essa velocidade for ao longo da mesma linha reta do campo magnético, significa que esse ângulo aqui vai valer 0 ou 180, né? Se os dois estiverem apontando para o mesmo lado, é 0 graus. Se eles estiverem apontando em sentidos opostos, é 180. E nos dois casos, o seno vai valer 0, tá bom? Então é por isso que se você joga uma carga elétrica na mesma direção, seja no mesmo sentido ou em sentido oposto a um campo magnético, essa carga ela não vai estar sob a ação de uma força magnética, tá? Elas precisam definir um plano. O vetor campo magnético e o vetor velocidade precisam especificar um plano no espaço. E aí a regra que a gente usa para determinar a direção e o sentido dessa força é aquela que a gente viu também na aula passada, que é a chamada regra da mão direita. Também tem quem chama de regra do tapa, né? Que você usa a mão aberta assim para fazer um nome meio feio, né? Mas enfim, tem esse nome aí, tá?
Como é que funciona a regra da mão direita? Né? Você tem aqui a carga elétrica, paradinha aqui na palma da sua mão, tá? A direção dos seus dedos indica o comportamento do campo magnético. Então, eu vou colocar os meus dedos na mesma orientação que o campo magnético está, tá bom? E o meu polegar vai estar apontando na direção da velocidade, do movimento da carga, tá bom? E aí, se essa carga for uma carga positiva, a força magnética vai ser representada por um vetor saindo da palma da sua mão. É isso que a gente está vendo nessa figura aqui. Você tem uma carga positiva, o campo magnético está aqui ao longo dos dedos, tá? E a velocidade da carga ao longo do polegar. Daí a força vai estar apontando para cima, saindo desse plano. A gente pode representar isso também dessa forma, tá vendo? Essa bolinha com um ponto no meio indica que a força está saindo da palma da sua mão e vindo aqui na sua direção, tá? Isso quando a carga é positiva, né? Agora, se a carga for negativa, a gente inverte o sentido, tá? Ao invés do vetor força apontar para cima, para fora da palma da mão, essa força vai estar penetrando, entrando na palma da sua mão, tá? Então, esse símbolo aqui indica que o vetor está saindo da palma da mão e tem um símbolo para entrar também. Tá? Então, se eu tenho uma bola com um ponto no meio, eu tenho aí um objeto, né, uma grandeza que está saindo do plano da tela. Tá? Agora, se eu tenho uma bola com um X no meio, indica que o vetor está entrando no plano da tela. Ok? E daí a gente discutiu alguns exemplos aqui, na aula passada, sobre o comportamento de uma carga pontual, né, concentrada num ponto, dentro de um campo magnético. Tá? A ideia para a aula de hoje, a gente discutiu o que acontece se ao invés de uma carga concentrada, eu tenho um fio conduzindo corrente. Tá? Então, essa figura aqui mostra bem o que acontece. Ó, eu tenho aqui um ímã, né? Esse ímã tem um polo norte, que está aqui embaixo, tem um polo sul, que está lá em cima, e daí o campo magnético ele vai estar apontando do norte para o sul. Tá? Então, o vetor B, né, que é aquele que representa o campo magnético, vai estar apontando aí para cima. É uma linha vertical para cima, né? Porque é o que está mostrando aqui essa figura. O polo norte está embaixo e o polo sul está em cima. Então, o campo magnético sai do norte e vai para o sul, né? Significa que o campo magnético vai ser representado por linhas verticais apontando para cima aí. E daí eu tenho um fio. Esse fio tem parte dele passando aqui por dentro do campo magnético. Esse fio está ligado numa bateria. Então, aqui eu tenho um polo positivo da bateria, né, gerando uma corrente elétrica que passa pelo fio, vem por aqui, chega nesse ponto C e se desloca para o ponto D. Então, a gente tem aqui a orientação da corrente bem definida, de C para D. Tá bom? Daí, a gente aprendeu na aula passada, na semana anterior, né, que quando eu tenho um movimento de cargas elétricas dentro de um campo magnético, né, vai haver uma força agindo ali. O que é a carga elétrica? O que é a corrente elétrica? É um movimento de cargas. Tá? Então, dentro desse fio aqui, entre o ponto C e o ponto D, eu tenho cargas elétricas se movendo de C para D, e daí, pela regra da mão direita, pela regra do tapa, a gente percebe que a força que vai estar atuando nesse trecho de fio aqui vai ser uma força que vai empurrar esse fio para fora, conforme a gente está vendo na figura. Por isso que acontece esse movimento de pêndulo, que a gente está vendo aqui na figura. Tá bom? Agora, por que a força aponta para fora? É só a gente perceber o que está acontecendo nessa imagem aqui. Ó. De repente, eu posso até aumentar para ficar melhor de visualizar. Tá? Então, aqui você tem a mão direita de alguém, tá? Os dedos, esses 4 dedos da mão aqui, estão apontando no sentido do campo magnético, ou seja, estão apontando para cima, né? E o polegar está apontando no sentido do movimento das cargas, né, de C para D. Com isso, a gente observa que a força que vai estar atuando nessa corrente vai estar apontando para fora da palma da mão, ou seja, no sentido de afastar esse fio aqui dessa região onde tem um campo magnético. É por isso que acontece esse movimento de pêndulo, tá bom? E aí, como é que a gente faz para calcular o módulo dessa força? Ao contrário do que acontecia lá, no caso de uma carga pontual concentrada num ponto, né, uma carga elétrica concentrada num ponto, aqui a gente tem várias cargas
ocupando uma certa região do espaço aqui, que é definido por essa distância que separa o ponto C do ponto D. Tá? Então, para a gente, o que vai ser interessante para a gente calcular a força é essa intensidade de corrente, tá? E o comprimento desse fio, o comprimento L que esse fio tem entre o ponto C e o ponto D. Tá? Então, existe todo um desenvolvimento matemático aqui que a gente não vai discutir, para sair daquele caso que a gente viu na aula anterior, de uma carga pontual, para esse caso onde você tem várias cargas ocupando uma fila, né, que é a corrente elétrica. Tá? Então, quando a gente faz aí todo o desenvolvimento matemático, a gente chega nesse resultado aqui. O módulo da força que vai estar atuando naquele trecho do fio é dado por essa regrinha. É BIL, tá vendo? BIL. O que é o B? O B é o campo magnético. O I é a intensidade de corrente que está fluindo por aquele fio. E o L é o comprimento do fio, dentro da região de campo magnético. E é claro que a gente tem que considerar também a posição relativa, né, entre o fio e o campo magnético. Tá? Então tem o seno de θ aqui, mas quando a gente está falando de fio dentro de campo magnético, quase sempre esse ângulo θ aí vai ser um ângulo de 90 graus, tá? De modo que o seno vai dar sempre 1, né? Ou quase sempre 1, tá? Então, o que é o ângulo θ? É o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente elétrica. Então, a gente tem uma corrente elétrica aqui que é horizontal, né? De C para D, enquanto que o campo magnético ele é vertical, do norte para o sul. Então, eles formam um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares entre si. Por isso que esse seno aqui vale 1. Tá? Então, geralmente, quando a gente está falando do comportamento de um fio dentro de um campo magnético, esse ângulo aqui vai valer 90 graus. Mas pode ser que num caso ou outro não valha, né? Então, quando não for 90 graus, a gente usa essa regra mais geral aqui, tá? Se o ângulo for de 90 graus, isso dá 1, e aí a força magnética sobre o fio vai ser só, né, BIL, né, o BIL, o famoso BIL, tá bom? Esse fenômeno, né, esse conceito de força elétrica sobre corrente, força magnética sobre corrente, tem muita aplicação no cotidiano. Muitos equipamentos que a gente usa para fazer medida, né, medida de corrente ou de tensão, né, que são chamados os galvanômetros, eles funcionam baseados aí no princípio da relação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Tá bom? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Não dá para chegar para o lado só. Então, a gente tem aqui uma figura que, simplificadamente, representa um galvanômetro. Tá? Então, o que é um galvanômetro? O galvanômetro pode ser um amperímetro, que é um instrumento que mede corrente, ou então pode ser um voltímetro, que é um instrumento que mede tensão, sempre se baseando nessa relação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Por isso que o nome é galvanômetro, tá bom? Então, como é que funciona um galvanômetro? Você tem aqui uma espira, é uma espira retangular, né? Então, uma espira retangular, ela tem um trecho onde você vai ter uma corrente elétrica aqui, de acordo com essa figura, saindo do ponto C e vindo para o ponto D, e no outro trecho, a corrente ela vem no sentido oposto, tá vendo? De E para G. Né? A corrente ela percorre o circuito, né? Percorre a espira, nesse sentido, ó, de C para D, de D para E, de E para G. Tá bom? Então, se a gente for observar essa região aqui, ó, essa parte da minha espira, de C para D, né, eu tenho um campo magnético que aponta do norte para o sul, né? Então, o campo magnético está seguindo a orientação dessa seta vermelha aqui. E aí eu tenho uma corrente elétrica que está indo de C para D. Com isso, se a gente usar a regra do tapa, a regra da mão direita, a gente vai ver que nesse trecho de C para D, a força magnética que está atuando aí, ela está apontando para cima. Né? Ela é vertical e aponta para cima. Tá? Se eu for olhar o outro lado, né, que é esse trecho que vem de E para G, a corrente está no sentido oposto. Ela está vindo no sentido oposto. Consequentemente, a força que vai estar atuando, né, nesse ramo aqui do meu circuito, da minha espira, também vai estar apontando no sentido oposto. Então, se você for olhar essa força F e essa força F' aqui,
elas agem, né, em regiões diferentes dessa espira, no sentido de fazer esse negócio girar, tá? Então, a tendência disso aqui é gerar um torque, né, e fazer essa espira girar, tá? E aí, com base na intensidade desse torque, você consegue inferir, por exemplo, qual é a corrente elétrica que está passando por aqui. E aí, com isso, você mede uma corrente elétrica de um certo circuito que você queira saber, tá bom? Da mesma forma, isso aqui consegue medir a diferença de potencial, né? E aí você mede a tensão. Tá? Então, assim, basicamente, o princípio de funcionamento de um galvanômetro. Você sempre coloca uma espira aqui, geralmente retangular, dentro de uma região de campo magnético, e a tendência dessa espira é girar. Né? Porque de um lado a força aponta para um lado, do outro lado a força aponta no sentido oposto. Essas duas forças elas têm o mesmo módulo, né? Então elas não deslocam o objeto, elas só fazem girar. Tá bom? Uma outra aplicação desse princípio, né, de força sobre corrente elétrica, é o motor a corrente contínua. Também funciona baseado na ideia de que quando você coloca uma corrente elétrica dentro de um campo magnético, essa corrente elétrica ela fica sob a ação de uma força. A espira ela tende a girar aqui dentro dessa região. Isso também. Tá? E aí a gente tem aqui um problema bem clássico, né? É um problema que é muito comum a gente resolver ele quando a gente está começando a estudar esse assunto, né, de força magnética sobre corrente, tá? Que é o seguinte, você tem um fio, né, que conduz corrente de um ponto C para um ponto D, conforme a gente está vendo aqui nessa figura, e daí esse fio está sob a ação de algumas forças. Vamos ver o que está escrito aqui no enunciado. Que diz o seguinte, ó, um fio CD, de comprimento de 30 centímetros, está suspenso horizontalmente por meio de uma mola, que é essa aqui que a gente está vendo na figura, dentro de um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,1 Tesla, como mostra a figura. Na letra A, ele pede o seguinte, fazendo-se passar no fio uma corrente de 10 amperes, dirigido de C para D, qual será o sentido e o valor da força magnética que atuará sobre o fio? Tá? Então, é o seguinte, eu quero saber primeiro qual que é a intensidade dessa força magnética. Né? Se a gente observar a figura, essa figura está mostrando para a gente que essa força magnética aponta para baixo. Né? Por que a força magnética aponta para baixo? Para a gente entender isso, a gente usa a regra do tapa, a regra da mão direita. Né? Como é que é a regra? A gente observa a orientação do campo magnético, observa a orientação da corrente, usa lá a regra da mão e determina a orientação da força, né? Então, se a gente for olhar para essa figura, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma região de campo magnético que entra no plano da tela. Né? Por que esse campo magnético está entrando no plano da tela? Porque ele está representado por uma bolinha com um X no meio, tá vendo? Se fosse uma bolinha com um ponto no meio, então o vetor campo magnético estaria saindo de dentro da tela para fora. Tá? Como é um X, então é o contrário. Então, o vetor campo magnético está entrando no plano da tela. E aí eu coloco os meus dedos orientados nesse sentido, né? Como se eu fosse colocar a minha mão para dentro do plano da tela. E aí o meu polegar vai estar orientado no sentido da corrente. Tá? Então, aqui para a minha esquerda, no caso. Ou seja, a minha mão ela está com a palma voltada para baixo, né? Apontando para baixo. Significa que a força magnética é um vetor saindo da palma da minha mão apontando para baixo. Né? Por isso que esse F aqui, que representa a força magnética, está puxando esse fio para baixo. Ou seja, ele está contribuindo com o peso desse fio. Tá? E essas duas forças estão sendo equilibradas pela força da mola, essa força Kx aqui, que a gente chama de lei de Hooke. Né? Geralmente a gente aprende essa lei de Hooke aqui no primeiro ano. Tá? Então, você tem uma constante, que depende do material da mola, né? E esse X aqui é a deformação que a mola sofre, né? Quando a mola é esticada.
ou seja, o comprimento que ela varia em relação à posição de equilíbrio dela, tá? Então, aqui na letra A, o que a gente tem que fazer é determinar o módulo dessa força magnética, e aí o módulo dessa força magnética é muito fácil, né, de a gente calcular, é só usar essa regrinha que a gente acabou de conhecer aí, o BIO, né, é a força magnética, ó. Campo magnético, corrente e comprimento, BIO, B e L, tá? Então, qual que é o módulo do campo magnético? 0,1 Tesla, tá bom? Qual que é a corrente elétrica que está passando nesse fio? Está dado aqui, 10 amperes. E qual que é o comprimento L do fio? 30 centímetros, né, que a gente passa para metros, é 0,3. Então, quando a gente multiplica esses três números, a gente encontra o valor da força, tá? 0,30 newton. Aqui, no caso, o seno de θ vale 1, porque o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente é um ângulo de 90 graus, né? Ó, você tem o campo magnético entrando no plano da tela, enquanto que a corrente é horizontal, que é deitada no plano da tela, né? Então, esses dois vetores, eles formam ângulos de 90 graus, né? Um entrando e o outro tangente ao plano da tela. Então, o seno de 90 dá 1, significa que a força se reduz a essa expressão aqui, B e L. Tá certo? E aí, na letra B, aqui embaixo, ele quer que a gente determine qual que é o valor dessa deformação X aqui que a mola vai ter. Tá bom? Então, como é que eu faço para determinar essa deformação da mola? Eu faço o equilíbrio das forças, tá? Eu tenho uma força para cima, que é uma força elástica, né? De acordo com a lei de Hooke, Kx. Essa força está equilibrando essas outras duas que apontam para baixo, tá? Então, esse sistema aqui tem que obedecer essa equação que está aqui, ó. Kx para cima tem que ser igual a mg, né, o peso do fio, mais a força magnética que está puxando ele para baixo. Tá bom? Então, essa equação aqui, quando eu resolvo ela, eu encontro o valor de x, que é a deformação que essa mola aqui tem, em relação à sua posição de equilíbrio, né, o seu tamanho original. Tá? Vou fazer essa conta, é muito simples também, né? Porque a constante elástica da mola, é conhecida. Tá bom? Tá dado aqui, ó, 20 newtons por metro. Tá bom? A massa do fio também está dado aqui, 20 gramas. Né? Tem que passar para quilogramas, mas a massa está dada. A aceleração da gravidade, né, é conhecida, vale 10 aproximadamente. E essa força magnética que a gente calculou na letra A, achou que é 0,3. Tá? Então, fazendo a conta, a gente determina o valor do X. Então, o quanto essa mola aqui se deforma do seu tamanho original quando ela está sob a ação dessas três forças. E aí o resultado que a gente vai encontrar é esse valor aqui, 2,5 centímetros. Tá? Então, esse problema aqui é um problema bem clássico, né? Inclusive, é um problema que encontra algumas aplicações também no nosso cotidiano. Tá? Essa questão 22 aqui também ela é interessante porque ela discute essa questão da posição relativa, né, entre a corrente elétrica e o campo magnético. Tá? Então, vamos ver o que está dizendo aqui no enunciado. Ó, um fio CD, né, cujo comprimento é 25 centímetros, percorrido por uma corrente de 3 amperes. Está colocado em um campo magnético uniforme de 0,2 Tesla, existente entre os polos de um ímã, que são esses dois aqui. Determine o valor e o sentido da força magnética que atua no fio nos seguintes casos. Então, na letra A, o fio está colocado na posição mostrada na figura A. Então, aqui a gente tem na figura A, ó, um polo sul, aqui à direita, um polo norte, aqui à esquerda, e o fio CD orientado na horizontal aqui, né? Como a gente está vendo na figura. Então, a gente sabe que como o polo norte está aqui e o polo sul está aqui,
As linhas de campo magnético são linhas horizontais, né? Os vetores campo magnético saem do norte e apontam para o sul. Tá? Então, as linhas de campo magnético são linhas horizontais aqui, ó, apontando do norte para o sul. Tá? Então, se a gente observar, a corrente elétrica que está acontecendo aqui, de C para D, está orientada no mesmo sentido do campo magnético. Está tudo horizontal. E tudo apontando da esquerda para a direita, né? Do norte para o sul. Tá? Isso significa que o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético é de 0 graus. Tá? Então, se o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético é de 0 graus, pela regra que a gente aprendeu lá em cima, da força, essa regra aqui, esse ângulo θ vale 0 graus. Então, o seno vale 0. Ou seja, essa força aqui vai dar 0. Tá? Então, se eu tenho o fio colocado na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético, logicamente que a força magnética sobre esse fio vai dar 0. Ainda que ele esteja dentro de uma região de campo magnético, esse fio não vai estar sendo empurrado para lugar nenhum. Tá? Porque não vai ter força magnética agindo nele. E aí, na letra B, a orientação do fio da corrente, no caso, né, é saindo de dentro da tela, né, apontando para fora. Tá? Então, aqui você tem uma corrente que vem de dentro da tela para fora, enquanto que o campo magnético continua na horizontal, como era antes. Significa que agora essas duas quantidades, né, a corrente e o campo magnético, estão formando um ângulo de 90 graus. Tá? Eles formam um ângulo de 90 graus, então a força vai ser diferente de 0. Tá? Quanto que vai dar o módulo dessa força? É só a gente calcular aquilo que a gente aprendeu ali em cima, né? B e L, não o μ. Então você pega aqui, ó, o campo magnético, que vale 0,2, multiplica pela corrente, que vale 3, e multiplica pelo comprimento do fio. Tá? Tem que passar para metros sempre, então é 0,25. Tá bom? Então, se você multiplicar essas três coisas, quanto que vai dar? 0,2 vezes 3 dá 0,6, né? 0,6 vezes 0,25 dá alguma coisa aí em torno de 0,015, né? 0,15 divide por 4. Tá? É 0,15. Ok? Então, qual que é a moral da história aqui dessa questão? Para que essa questão ela interessa para a gente? Para a gente entender, né, essa questão de se vai haver força ou não, né, força magnética ou não, sobre um fio, a depender da posição que você coloca ele dentro do campo magnético. Tá? Então, aqui na letra A, a gente vê que não tem força, né, porque esse fio ele é colocado na mesma direção do campo magnético, na mesma linha reta. Tá? E aqui embaixo, na letra B, tem força. Tem força e a força é máxima, né? É a máxima que ela pode ter. Porque o ângulo formado entre os dois, a corrente e o campo magnético, é um ângulo de 90 graus. Então, o seno vale 1, que é o valor máximo que o seno pode valer, né? E aí, consequentemente, você tem uma força agindo sobre esse fio. Tá bom? Inclusive, essa força ela vai estar apontando para cima, né? Porque se a gente usar a regra da mão direita, né? Os nossos dedos devem estar apontando do norte para o sul, enquanto que o polegar tem que estar apontando na direção da corrente. Tá? Então, você tem os dedos apontando aí da esquerda para a direita, o polegar saindo da tela, do teu computador, do teu celular. Isso mostra que a palma da sua mão está apontando para cima. Então, a força que está agindo nesse fio é uma força para cima, vertical para cima. Tá? Então, esse fio está sendo empurrado para cima. Tem uma outra questão aqui que é o seguinte, ó. Você tem, de novo, um polo norte e um polo sul. A diferença é que agora o polo norte está à direita e o polo sul está à esquerda. Né? Então, o campo magnético está apontando aí da direita para a esquerda. Tá? E aí, dentro dessa região de campo magnético, você tem uma espira retangular, né? Uma espira quadrada. A corrente está fluindo
de G para E, de E para D e de D para C. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui nessa espira? Ó, de G para E, como a corrente está apontando para cima, na vertical para cima, e como o campo magnético aqui é da direita para a esquerda, né? Então, se você usar a regra da mão, você vai ter a sua palma da mão voltada para o seu rosto, né? Ó, você tem os teus dedos apontando do norte para o sul, então estão apontando aqui para a minha esquerda. O polegar está apontando para cima, significa que eu estou com a palma da minha mão, né, olhando para mim, virada para mim. Então, a força, nesse segmento aqui, ó, de G para E, essa força é uma força saindo do plano da tela. Tá? Então, nesse fio aqui, nessa parte do fio, né, entre o ponto G e o ponto E, a força magnética está puxando para fora essa espira. Tá bom? De E para D, o que acontece? A força magnética é zero, né? Porque a corrente, ó, é horizontal, assim como o campo magnético também. Então, não vai ter força nenhuma aqui nesse trecho. E de D para C, como a corrente inverte de sentido, então a força magnética também inverte, né, em relação àquilo que a gente tinha de G para E. Tá? Então, de G para E, a força é para fora. De D para C, a força vai ser para dentro. Né? De modo que a tendência dessa espira aí é de ficar girando dentro desse campo magnético. Tá bom? Sempre que eu tiver uma espira dentro de um campo magnético nessa forma, desse jeito, a tendência da espira é de ficar girando em torno de um eixo de simetria aí. Que é esse eixo O aqui, essa reta pontilhada. Certo? Então, resumindo aí o que a gente viu aqui na aula de hoje. Quando você tem carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, em geral você vai observar uma força magnética agindo nessa carga. Tá? Agora, se a carga está concentrada em um ponto, a regra, né, a conta que a gente usa para calcular a força, é essa que a gente viu já na aula passada. PVD, né, vezes o seno do ângulo. Tá? Então, você tem aqui a carga, a velocidade dessa carga e o campo magnético. Tá? Agora, se você tiver, ao invés de uma carga concentrada num ponto, um fio conduzindo carga elétrica, tudo acontece de forma análoga. Tá? A diferença é que para calcular a intensidade da força, você usa outras variáveis. Né? Quais são as variáveis que você usa aqui? O campo magnético, a corrente elétrica, e não a carga, e o comprimento do fio, não a velocidade da carga elétrica. Tá certo? E aí esse fenômeno tem algumas aplicações interessantes, né? Que é essa questão dos galvanômetros e dos motores a corrente contínua, tá? E vale a pena vocês darem uma lida, né? Uma estudada. Inclusive, pensando até no Enem, o Enem a gente sabe que é uma prova muito contextual, né? Então, ter esses conhecimentos assim, menos matemáticos e mais conceituais, vale a pena, né? Para a prova do Enem. Então, se vocês puderem dar uma lidinha aqui nesse material, é recomendável. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí sobre o assunto da aula de hoje, fica à vontade. Eu vou colocar aqui a lista de presença. Se não tiverem dúvida, por hoje é só, tá? Bom dia. Até a próxima semana. Boa semana.